Por nenhuma obra está isenta de possuir segredos ou algum mistério por trás da sua narrativa, afinal isso é um elemento necessário para manter a atenção do espectador preso na história da obra. E algumas animações se tornaram o sucesso que hoje são graças a esse elemento. Por exemplo, temos Scooby-Doo Mistérios S.A., com todo aquele foco no mistério da Baía Cristal e uma criatura demoníaca que as gerações vinham tentando se libertar do sarcófago. Death Note com todo aquele mistério entre os personagens Kira e Ellie sobre quem venceria a batalha de inteligência e pegaria o outro primeiro no final. Gravity Falls também é uma outra obra que se destaca muito nessa questão do mistério e praticamente todas as animações que existem hoje em dia possuem algum mistério, pode ter certeza disso, pois isso é uma característica importante para o desenvolvimento de uma história. E com a nossa série tão amada que é Ben 10 não seria diferente, visto que existem alguns personagens dessa série que escondem segredos ou alguns mistérios que existem no mundo de Ben 10 que ainda não foram respondidos após o fim da série de Omniverse. Mas antes, galera, da gente falar desses segredos e mistérios que existem em Ben 10, vocês já sabem, já clique no botão do like se você é novo e está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Feito isso, galera, então bora começar falando do primeiro mistério que chama muita atenção na franquia Ben 10, que é qual é o verdadeiro nome do personagem Professor Paradoxo. Como vocês devem saber muito bem, o nome Paradoxo não é o nome verdadeiro desse personagem, e sim um nome que foi dado pela Gwen quando conheceu ele. O que pode nos contar, doutor Paradoxo? Paradoxo. Eu acho que isso vai servir muito bem. E quando nosso grupo de protagonistas chegaram numa base abandonada dos Estados Unidos, lugar que nos anos 50 foi usado para um experimento de criar um túnel temporal, o Ben, a Gwen e o Kevin leem num jornal daquela década que foi publicado sobre um experimento que iria acontecer sobre uma tal pesquisa de um cientista referente ao tempo. O nome do Professor Paradoxo estava censurado nessa notícia, embora sua foto estivesse nela. Quem foi o responsável por ocultar o verdadeiro nome do Professor Paradoxo não sabemos. Pode ter sido tanto o próprio personagem que foi o Professor Paradoxo ou o governo americano dos Estados Unidos. Uma hipótese que para mim faz muito sentido, pois existem dois pontos que apontam para essa tese. A base foi abandonada após esse experimento e o Hugo e o Paradoxo foram os únicos personagens que não estavam naquele lugar depois que a máquina do túnel temporal foi desligada. E um outro ponto que aponta para o governo dos Estados Unidos é que o Professor Paradoxo, como vimos em Omniverse, trabalhou na Área 51 como sendo um cientista de lá. E eu duvido muito, galera, que um lugar tão protegido como a Área 51 não tivesse nenhuma informação sobre aquele cientista que estava trabalhando lá. Com certeza, eles deviam saber tudo sobre o Professor Paradoxo naquela década, como a sua idade, em que ano ele nasceu, em que cidade ele nasceu, se ele era casado ou solteiro, quais faculdades ele cursou para estar naquele lugar e tudo mais. Com certeza, a Área 51 fez uma pesquisa completa sobre ele. Então não existe nada sobre esse personagem nos tempos atuais pode indicar uma queima de arquivos, sabe? Como se o governo americano quisesse apagar toda a existência do Paradoxo e todo o experimento que aconteceu naquele lugar, para que assim nenhum outro país tivesse sucesso num experimento semelhante a esse. Deixando claro, galera, que isso é apenas uma teoria criada por mim, sabe? Sobre tudo isso do governo americano. E aparentemente, galera, a gente nunca terá uma resposta para esse mistério, pois o Matt Wayne, um dos grandes roteiristas de Ben 10 que trabalhou do clássico até a série de Omniverse, confirmou para a gente há muito tempo que não existem planos para revelar o verdadeiro nome do Professor Paradoxo. Ficando assim então a questão, quem censurou o verdadeiro nome do Professor Paradoxo no único jornal que restou daquela década com a foto dele, e por que existe todo esse mistério em volta desse personagem com relação ao seu nome. Eu não sei bem classificar isso, galera, se seria um mistério ou um segredo do próprio personagem. Já que é bom lembrar uma coisa bem importante, o Professor Paradoxo admitiu que ele esqueceu seu próprio nome. E podemos acreditar nisso, galera, pois confirmadamente o Professor Paradoxo não mente, ele sempre fala a verdade. Passando agora para um mistério, galera, em segundo lugar fica a questão como e por que houve a fusão do diamante com o cromático. O diamante cromatizado, que é aquele novo diamante que a gente passa a ver a partir da série de Força Alienígena, é confirmadamente um híbrido entre as duas formas alienígenas do Ben, o diamante e o cromático. Mas tem um detalhe muito interessante naquela luta do cromático contra o Vilgax que permanece sendo uma dúvida até hoje para os fãs da franquia, que é que como o Omnitrix permitiu que duas formas alienígenas se fundissem. Pois isso, galera, essa função de criar fusões não é algo que existe nas versões do Omnitrix criadas pelo Azimuth. E até quando isso chegou a acontecer na série clássica foi por conta de um defeito, criando assim fusões desequilibradas. Porém, o diamante cromatizado é uma fusão equilibrada e perfeita, pode-se dizer.
Então, como a união de duas formas alienígenas aconteceu de forma perfeita? Bom, segundo Dwayne McDuff, ele confirmou para a gente que o Ben não tem a resposta para isso. Ou seja, galera, naquele momento em que o Ben foi destruído pelo Vilgax transformado em cromático, o Ben não faz a mínima ideia de como ele, destruído na forma de cromático, retornou na forma de diamante. Entretanto, nessa resposta do Dwayne, ele deixa claro que o Azimuth tem a resposta para isso. Então podemos concluir, galera, que existe uma resposta diferente, oficial, digamos assim, dos produtores, diferente das teorias criadas pela comunidade. Existem 3 teorias para explicar como a união dessas duas formas alienígenas aconteceram. A primeira teoria que boa parte da comunidade Ben 10 acreditava, incluindo eu, era que o Omnitrix naquele momento tinha reagido para salvar a vida do Ben, por conta que existe esse modo de defesa com relação à vida do portador do Omnitrix. A segunda teoria, que não é uma teoria tão popular assim entre a comunidade Ben 10, era que o Sujilith, que estava adormecido no Omnitrix até aquele momento, de alguma forma acordou e reagiu para salvar a vida do Ben. É uma teoria que, assim como a primeira, faz muito sentido, pois o Sujilith, quando reviveu a espécie dos Petrosapiens, vimos eles na forma de diamante cromatizados. Porém, claro, é bom mencionar que o Tetrax é o único Petrosapien por inteiro, sem nenhum resquício de um Crystal Sapien dentro do seu corpo, que existe no mundo de Ben 10 atualmente. E a terceira teoria que existe na comunidade foi criada pelos Omnitubers, que o diamante cromatizado seria uma subespécie do diamante normal. Uma teoria que não faz mais sentido por conta da confirmação que ele é um híbrido. Ou seja, galera, concluindo para vocês esse segundo tópico, existe sim uma resposta, mas que a gente não tem até o momento, de como aconteceu a fusão do alien diamante e do Ben com o cromático, algo que houve por meio do Omnitrix, sendo que o Omnitrix não permite isso de fusões, sabe? Ficando assim, esse segundo mistério nesse vídeo aqui. O terceiro tópico desse vídeo, galera, está mais para um segredo entre os produtores de Ben 10. Pois recentemente no Twitter, deixando claro que eu não estou usando VPN, né, porque a multa de 50 mil vai pesar no meu bolso, um usuário tweetou que estava revendo a série de Ben 10 Omniverse e ele percebeu um detalhe nos créditos do episódio intitulado O Ataque do Malgax. Que é que dá pra ver que entre as formas alienígenas que deveriam ter aparecido no episódio, está escrito explicitamente Diamante Supremo, e é um detalhe que mesmo eu assistindo não tinha percebido. Podemos acreditar, galera, com 100% de certeza que assim como em Omniverse a gente viu a forma suprema do Iguana Ártica Suprema, Rat Supremo, Gravataque Supremo, eles pretendiam apresentar para a gente a forma suprema do Diamante. E como é um detalhe que passou batido por anos, a gente não teve a oportunidade de perguntar para o Derek, para saber o real motivo de por que essa ideia não foi para frente de apresentar um novo Alien Supremo, pois é o conceito mais amado de toda a franquia Ben 10. Ficando assim esse terceiro tópico como um segredo que a gente nunca terá resposta em relação à série de Omniverse. Indo agora para o quarto tópico desse meu vídeo, galera, vamos falar do mistério que existe por trás das construções antigas no mundo de Ben 10. Pois, na série clássica, na série de Supremacia e na série de Omniverse, foram apresentados 3 templos para a gente com objetos valiosos dentro deles. Na série clássica foi apresentado para a gente o templo sagrado do deus maia, Exua. E embora dentro desse templo tivesse uma espada que na verdade não tinha poder nenhum, pois confirmadamente toda aquela história do Vomax tinha uma espada que era capaz de destruir cidades, essas coisas, era tudo mentira. Mas o que tinha dentro desse templo era algo muito pior. Uma divindade de verdade, que era o deus maia da morte, Apushi, que estava lá para proteger aquela espada a todo custo. Demonstrando assim para a gente que aquele templo não existia à toa, pois era lá que uma divindade de verdade estava vivendo. E para achar esse templo sagrado maia, era necessário encontrar uma máscara que poderia estar em qualquer parte do mundo. Essa máscara não só mostrava a localização do templo, que era impossível de ser localizado, nem mesmo os encanadores vasculhando toda a terra ao longo de anos foi capaz de achar esse templo, como também essa máscara era a chave para entrar dentro desse templo, pois ela mostrava as entradas secretas que existiam ao redor do templo, mostrando assim para a gente a importância que esse templo tinha para a história de Ben 10. Já o templo que aparece na série de Supremacia Alienista é o Templo Sagrado dos Necrofrigianos, o lugar que foi usado pelo Professor Paradoxo para esconder uma das peças do mapa do infinito. E o templo sagrado que aparece na série de Omniverse, chamado de Templo do Céu, também é um outro templo que foi usado pelo Professor Paradoxo para esconder uma das peças do Maltuante. Porém, esse templo, diferente dos 2 templos anteriores que eu citei para vocês, esse templo não possuía criaturas para proteger o item valioso que estava nele. E sim, na verdade, no Templo do Céu o que existia era um galvaniano controlando robôs. Uma outra construção antiga que é válida eu mencionar para vocês é a Câmara Secreta dos Cavaleiros Eternos, que estava na Britânia. Lugar esse que foi usado pelos Cavaleiros Eternos para esconder a espada Excalibur do Rei Arthur.
E essa construção antiga se mostra muito importante no mundo de Ben 10, pois, mesmo Ben usando a força do Enormossauro e a força do Quatro Braços, ele não foi capaz de arrancar a espada da pedra que ela estava fincada. Então, juntando todos esses exemplos de construções antigas no mundo de Ben 10, galera, podemos acreditar com 100% de certeza que artefatos míticos aqui do nosso mundo real existem no mundo do bem e eles estão escondidos em algum lugar da Terra ou em algum planeta. E o que comprova essa minha tese é a existência da Fonte da Juventude, que foi mostrada na série clássica. Ou seja, é bem capaz que no mundo de Ben 10 exista a Pedra Filosofal, a Cidade Perdida de Atlântida, Eldorado, que é a Cidade de Ouro, a Lança do Destino, que foi usada por um dos guardas romanos para perfurar o peito de Jesus, pois o Azimuth na série de Força Alienígena falou sobre a história de Noé, demonstrando assim que ele tem conhecimento desse evento, e muitos outros artefatos míticos que a gente conhece aqui no nosso mundo podem estar em Ben 10. Só que a localização desses objetos é desconhecida. Tem até mesmo um HQ de Ben 10 Omniverse que não é canônica, porém, ela apresenta para a gente uma cidade onde sereias vivem. Onde nessa HQ está indicando para a gente a existência da cidade de Atlântida em algum lugar no mundo de Ben 10. Pois, como eu já disse para vocês aqui no canal, galera, embora alguns jogos de Ben 10 não sejam canônicos e nem mesmo as suas HQs, os elementos que são nos apresentados nas histórias dessas mídias podem sim ser considerados canônicos, já que em Ben 10 existe pé grande, lobisomem, múmia e tudo mais. Então a existência de sereias é mais do que possível, assim como também a cidade perdida de Atlântida. Mas fica todo esse mistério em Ben 10, onde esses itens míticos, como a Pedra Filosofal, itens ou objetos bíblicos, por conta da citação do Azimuth, e até mesmo artefatos e objetos gregos, pois o Rex da série Reboot de Ben 10 confirmou a existência de deuses gregos no mundo de Ben 10, fica esse mistério, galera, pois nem mesmo os encanadores foram capazes de achar esses itens, mostrando assim para a gente que não é uma tarefa tão fácil. Então, fica esse mistério se esses artefatos antigos, bíblicos, gregos e tudo mais, existem ou não no mundo de Ben 10 e aonde estão localizados. Quinto maior mistério de toda a franquia Ben 10, o que infectou o personagem Zomboso. Bom, Zomboso, galera, é confirmadamente um humano alterado, pois ele é um palhaço zumbi. E segundo a história que temos desse personagem, ele era um humano comum, até que um dia ele foi mordido por um zumbi e foi deixado para morrer em algum lugar. Só que antes de morrer ou algo parecido, ele foi resgatado pelo circo, e é justamente aquele circo que ele aparece se apresentando na série clássica. O mistério começa quando falamos do Zomboso, galera, devido à forma que esse personagem se comporta. Ele não demonstra parecer um ser humano, pois esse personagem demonstra a capacidade de se teletransportar, esticar os membros do seu corpo, carregar armas pesadas e de tamanho desproporcional com seu corpo, e ele, embora seja um zumbi, ele não se alimenta de cérebro ou de carne humana, e sim, por algum motivo, o Zomboso se alimenta das emoções dos seres humanos e das almas delas. Por isso que é até curioso o primeiro episódio da série de Omniverse começar com ele roubando um cérebro, pois, como já é claro na série, ele não se alimenta de carne ou algo parecido, então fica o mistério de por que ele está roubando um cérebro. Tem até um HQ de Ben 10 Omniverse onde esse personagem retorna, e ele diz nessa HQ ter implantado um cérebro novo nele. Cérebro esse que deixou esse personagem mais inteligente, pois ele sozinho criou palhaços robôs para poder controlar esses robôs para roubar coisas para ele. O que poderia indicar uma coisa até que bem interessante essa HQ, que o Zomboso rouba cérebro de pessoas inteligentes para implantar no corpo dele, para que assim ele possa adquirir o conhecimento dessas pessoas. E o que fortalece mais essa minha teoria do Zomboso estar roubando o cérebro de pessoas inteligentes é aquela cena da série de Supremacia Alienígena, onde ele aparece do nada dizendo ter enterrado um corpo. E nesse retorno do Zomboso a gente vê esse personagem estando mais inteligente, pois ele apresentou possuir um jato ácido e umas pequenas bombinhas de teleporte, além dele sozinho ter conseguido raptar a mãe do Ben. E isso é uma teoria minha que faz bastante sentido devido ao que ele fala para o Kevin no primeiro episódio da série de Omniverse. Sério, Zomboso? Quem é o doente que rouba um banco de cérebros? Por que Bellwood tem um banco de cérebros? Obrigado, meu rapaz. É horrível desperdiçar uma mente. Mas essa questão do que infectou Zomboso ainda permanece sendo um mistério na franquia, pois também em Omniverse ele criou umas dentaduras para infectar pessoas, transformando essas pessoas em palhaços quase que semelhantes a ele. Bastava apenas as pessoas serem mordidas por essas dentaduras, que do nada o corpo delas se transformava. Porém, essas dentaduras criadas pelo Zomboso aparentemente tinham uma variante do vírus que está no corpo do Zomboso.
pois o Blocket e o Dribba dizem ser uma espécie de vírus trapezista, enquanto o vírus que está no Zombozo é um vírus totalmente diferente. E assim galera, embora o Zombozo seja um zumbi, a gente não pode menosprezar a inteligência desse personagem, pois como eu disse num vídeo antigo aqui do canal, esse personagem é um personagem muito inteligente, sendo ele um cientista no mundo do Benzarro. Então podemos acreditar com 100% de certeza que esse personagem deva ter uma inteligência fora do normal. E mexer com essas coisas de transplante de cérebro, variante de vírus e essas coisas deva ser algo muito fácil para ele. Deixando claro galera, que embora o Zombozo do mundo do Benzarro seja um humano, o vírus que está no Benzarro é totalmente diferente do vírus que está no Zombozo Prime. E por isso que existe esse grande mistério em torno do Zombozo, o que infectou ele, como o corpo dele reage daquela maneira estranha, esticando seus membros, fazendo caras estranhas e outras coisas, sendo que ele só foi mordido por um zumbi. Enfim, por ser um personagem que aparece bem pouco, eu acredito que esse é um dos maiores mistérios que fica na franquia. Bom, voltando a falar do Professor Paradoxo, vamos falar de um segredo desse personagem, que é quem cortou um dos braços do Professor Paradoxo. Bom, em Omniverse, uma das grandes mudanças que aconteceu com o Professor Paradoxo é o fato de alguém ter conseguido cortar uma das mãos dele. Segundo Derek G. White, quem fez isso foi o Ben. Porém, o Derek não especificou se foi o Ben Prime ou alguma versão alternativa do Ben, o que levanta mais ainda o mistério desse personagem ter perdido seu braço, pois se foi o Ben do universo Prime a gente nunca saberá, devido que o Professor Paradoxo possui um poder de apagar a memória das pessoas. Além de que, galera, esse personagem é onisciente, ele sabe perfeitamente como a história do universo do Ben vai começar e como ela irá terminar, sabendo ele perfeitamente de todos os eventos que irá acontecer não só no mundo do Ben, como também todo o seu multiverso. Então pegar esse personagem desprevenido é totalmente impossível. Então se alguém cortou o braço do Professor Paradoxo foi porque ele permitiu. E é isso que torna um mistério com relação a esse personagem. Porque ele iria permitir que algo assim acontecesse com ele? Pois se provavelmente o objetivo era esconder o crononavegador, não faz sentido ele ter seguido esse caminho, devido que o crononavegador anterior, por ser um relógio de bolsa, era algo mais discreto. E seria até que muita burrice, galera, perder um braço, ao invés de construir um crononavegador semelhante ao Omnitrix, sabe? Que ficasse preso somente no pulso dele. Enfim, eu classifico isso como sendo um segredo do próprio personagem. Ele ter deixado uma versão alternativa do Ben cortar o seu braço. Sétimo maior mistério de toda a franquia Ben 10, a existência do personagem Sugilite. Bom, confirmadamente o Sugilite é o único Crystal Sapiens existente no mundo do Ben. E é aí que entra todo o mistério. Como esse personagem surgiu em um mundo apenas de Petriol Sapiens, formas de vida feitas de silício, porém semelhante a um diamante. No reboot a gente tem uma variedade da espécie dos Petriol Sapiens, tendo uma espécie guerreira que são Petriol Sapiens mais fortes, uma espécie de Petriol Sapiens não tão forte porém muito inteligente, e criaturas semelhantes ao Godzilla também vivendo no mundo dos Petriol Sapiens, feitos também de algo parecido com um cristal. Ou seja, no reboot a questão da espécie dos Petriol Sapiens foi algo mais bem desenvolvido. Entretanto, no mundo do B-Prime não faz sentido nenhum a existência do Sugilite, pois embora tenha isso dele ser o guardião de Petrópia, guardar a história dos Petriol Sapiens e essas coisas, ele ser o único existente diferente de toda uma espécie onde ele existe, é algo que foge muito da lógica. Além de que também é um mistério de como esse personagem foi parar no Omnitrix, devido que a destruição de Petrópia aconteceu antes dos eventos da série clássica. E eu acredito que até aquele ponto da história o Omnitrix ainda estava em construção. E como no início da construção do Omnitrix a Miax era responsável por pegar as primeiras amostras de DNA alienígena para colocar no relógio, é curioso saber se essa personagem passou por Petrópia ou pelos seus destroços. E outro ponto sobre o Sugilite é que esse personagem estava dentro do Omnitrix, porém, ele não era algo parecido com os Ské da vida que influenciava na mente do Ben. Ele estava adormecido e precisava ser libertado. Mas ao mesmo tempo ele sabia que existia uma diferença sobre ele e o alienígena do Ben, pois ele fala diretamente para o Ben que ele não era o cromático, mas que o cromático ainda estava dentro do relógio, indicando assim que possivelmente ele encontrou com a sua versão do Omnitrix, que era a transformação do Ben. Ou seja, galera, de forma resumida, a existência do Sugilite é algo bem misterioso no mundo de Ben 10. Ele ser único, ele está consciente de todo o relógio e essas coisas. Algo que nunca foi respondido para a gente, pois se existisse uma espécie inteira de Crystal Sapiens que foi extinta e ele tivesse sido abrigado pela espécie dos Petriol Sapiens e essas coisas, seria algo que faria bastante sentido. Mas não, ele é único e manda em todos os Petriol Sapiens e tem o poder de proteger Petrópia, o que sinceramente é um dos maiores mistérios, na minha opinião, da franquia Ben 10. Bom, e agora para a gente finalizar com esse vídeo, vamos falar do segredo da imortalidade do personagem Sir Jorgen, que é uma questão sobre o personagem que deixa muitos fãs curiosos, como esse personagem está vivo há muito tempo. Segundo a wiki americana de Ben 10, o Sir Jorgen possui 1780 anos
de idade vivo. E é até provável que se esse personagem não tivesse sido morto pelo Diagon, ele ainda estaria vivo no mundo de Ben 10. Porém a resposta para isso oficialmente a gente não tem, pois o Duncan Royal, quando foi perguntado sobre isso, ele falou 3 possibilidades para responder esse ponto sobre esse personagem, que seria magia, questão de alienígena ou a fonte da juventude que aparece na série clássica, que segundo Duncan Royal, tinha altas chances de ser a opção escolhida para responder esse lado do personagem. Deixando claro que essa resposta do Duncan Royal, ele não confirmou concretamente fonte da juventude. Porém eu criei uma teoria bem interessante para responder esse ponto aqui no final do vídeo. Eu não sei se vocês conhecem essa lenda, mas nos tempos antigos a humanidade acreditava sobre um elixir da juventude. Uma poção desenvolvida por uma pessoa que aquele que tomasse essa poção se tornaria imortal. E com a fonte da juventude Ben 10 após ter sido destruída, teve os seus efeitos cortados, levando o Vomax a voltar à sua idade de 12 novamente, e o Hector, que era aquele personagem que aparece no episódio, que estava vivo há mais de 400 anos só bebendo a água da fonte da juventude, acabou morrendo após o Ben ter destruído aquela fonte. Então eu creio que a fonte da juventude do mundo de Ben 10 não seria a resposta para responder a imortalidade desse personagem, e sim muito possivelmente o elixir da imortalidade, o que fortaleceria muito a hipótese que eu levantei aqui no meu vídeo sobre artefatos míticos e lendários existirem em Ben 10 e estarem espalhados por todo o mundo do Ben. Claro, isso é apenas uma teoria minha, pois por esse ponto não ter sido respondido oficialmente pelo Duncan, pois ele apenas sugeriu na sua resposta 3 opções para responder uma questão. Então isso ainda permanece sendo um segredo do próprio personagem, que é o Sir Jorgen. Como esse ser humano conseguiu viver por tanto tempo na Terra, sendo esse o último caso desse meu vídeo aqui. Mas enfim galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. E agora deixem suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam de todos esses segredos e mistérios que envolvem todo o mundo do Ben? Eu acredito que a coisa que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo aqui foi a questão de uma transformação suprema ter sido anulada na série de Omniverse, que era justamente a forma suprema de um alien que a gente ama muito, o Diamante, um alien que está presente desde a série clássica. E eu sei perfeitamente que se tem uma coisa que os fãs de Ben 10 querem, é ver como seria a evolução dos aliens que a gente vê desde o clássico, como Chama, Insectoide, Diamante, Quatro Braços e etc. Então mostrar esse alien em Omniverse seria algo muito incrível. Mas acredito que eles eliminaram o Diamante Supremo e trocaram pelo Rat Supremo, pois assim, se aproveitando da personalidade agressiva e descontrolada desse alien, seria mais fácil de vencer o Albedo. Até porque se metesse um diamante naquela cena, como ele pode proteger o Omnitix, o Albedo seria impossível de ser derrotado naquele momento. Então eu acredito que o Derek acabou se esquecendo de mudar a legenda no encerramento do episódio, ficando assim esse easter egg para a gente. E olha que é uma coisa que nós que somos youtubers de Ben 10 não percebemos. Isso só mostra para vocês que nós youtubers de Ben 10 não sabemos tudo sobre a série. Então nunca levem a sério tudo que a gente diz aqui sobre a série, galera. Considerem o que a gente apresentar, mas não acreditem 100% como sendo a informação verdadeira, pois o Duncan Royal é um produtor que ainda está vivo, e ele tem resposta bem diferente do que nossas teorias. Enfim, comentem aí o que vocês acharam de todo esse vídeo, desses mistérios e segredos, e eu acredito que eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo futuramente, pois ainda deve ter muitos segredos e mistérios no mundo de Ben 10 que eu não pude apresentar nesse vídeo. Mas comenta aí o que vocês acharam de todo esse vídeo, pois eu tô muito curioso para saber o lado de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem, já cliquem no botão do like. Se você é novo e tá conhecendo o canal agora, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.